Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam Programa Papo de Quinta. Oferecimento Construtora Rocha e Macedo. Excelência que constrói confiança. Bem-vindos a mais um episódio do Papo de Quinta, temporada 2025. O programa de hoje é um programa que vai ensinar muito, além de inspirar, é claro. Quando você desenvolve uma atividade, você desenvolve essa atividade com excelência, com o objetivo de ser o melhor ou apenas por obrigação? E eu não estou falando apenas de atividades profissionais. As atividades no nosso cotidiano. De repente nós estamos lá varrendo a nossa casa, por obrigação ou porque eu quero realmente deixar a minha casa limpinha? Profissionalmente, quando nós temos por meta sermos os melhores, pode demorar um pouquinho, mas o resultado vem. E para mostrar que isso realmente é verdade, nós estamos recebendo hoje Leandro Borges, nosso cabeleireiro de excelência. Olha, que orgulho, hein, gente, estar aqui hoje com a Fá, né? É um prazer imenso estar aqui hoje com você, viu? Muito obrigado, Leandro. Você sabe que nós nos conhecemos de longa data, então vocês vão acabar ouvindo eu chamá-lo de Lê, porque realmente são anos e anos. E, Leandro, você é um grande motivo de orgulho para Guariba, embora no momento você não esteja residindo aqui. Gostaria que, para começar esse nosso bate-papo, você contasse um pouquinho para o nosso público como foi a sua infância na nossa Guariba. Minha Guariba querida, gente, que inclusive eu gosto muito de Guariba, tenho um carinho imenso pelas pessoas de Guariba, as minhas clientes de Guariba, né, que são muitas, por sinais. E Guariba, eu tive uma infância maravilhosa, eu sou de uma família extremamente humilde, né, aqui de Guariba, mas é daqui de Guariba que eu tenho muitos amigos, muitos colegas, né, que estão comigo aí até hoje, que acompanharam minha trajetória toda aí de vida. E daí eu sou... E que hoje eu sou esse Leandro, né? Que eu tenho orgulho de onde eu passo, as pessoas me reconhecem, eu até brinco, né? Que às vezes eu venho aqui e daí eu me sinto um vereador. Eu falo, vou me candidatar, porque onde eu passo, fala, nossa, você é o Leandro, eu tenho vontade de ir lá. Então, saber onde eu cheguei hoje, né? Com o mérito do meu trabalho, né? Com excelência do meu trabalho. E estou aí lutando todo dia, né? Para ter esse reconhecimento aí pelas pessoas. Você começou a sua atividade profissional muito jovem. Como foi essa descoberta desse dom? Olha, é até engraçado contar isso para vocês, porque a minha descoberta eu acredito que é diferente de qualquer descoberta de outra pessoa. Eu trabalhei, gente, em Ribeirão Preto, eu trabalhei numa boate, e daí durante as horas vagas, durante o dia, como eu tinha amizade com algumas meninas, elas falavam para mim, Lê, tira minha sobrancelha, mexe no meu cabelo, e daí foi onde eu peguei gosto pela profissão. E nessa boate eu trabalhei durante 3 anos. Eu era bem jovem, eu tinha 14 anos de idade. E eu saí de lá com 17 anos. Aí foi quando eu falei, não, eu não quero ficar trabalhando em outra cidade, não quero trabalhar em boate. Eu já tinha essa vontade de trabalhar para mim mesmo, como profissional mesmo, como cabeleireiro. Daí foi onde eu voltei para Guariba com 17 anos e trabalhei de auxiliar em um salão aqui durante 1 ano. E depois de 1 ano eu já fui trabalhar em um outro salão, que eu tive uma sociedade durante 12 anos. Durante esses 12 anos aqui em Guariba? Aqui em Guariba, durante esses 12 anos. E o que te levou a se mudar de Guariba? Embora, pessoal, o Leandro está pertinho, ele está em Jabuticabal, tá? Então, 20 minutinhos a gente está lá no salão dele, não tem desculpa. Mas o que te levou a mudar para Jabuticabal? Então, é que na realidade eu queria, né, experimentar novos ares, porque o que acontece? Eu amo Guariba, gente, sou apaixonadérrimo por Guariba, apaixonadíssimo, tanto que eu tenho muita cliente de Guariba que vão comigo até hoje lá no salão, né? E na época a minha maior preocupação é que eu recebi uma proposta para se mudar para Jabuticabal. E foi uma proposta financeira muito boa, que compensou muito assim para mim e mexeu bastante comigo por eu gostar muito de Guariba e já ter apego com essas minhas clientes de 12, 13 anos que eu já tinha aqui de profissão em Guariba. E minha maior preocupação era o quê? Minhas clientes. Gente, será que minhas clientes vão me seguir? Será que minhas clientes vão até a mim? Só que ao mesmo tempo, lá no fundo, dentro de mim, alguma coisa falava, vai, Lê, é uma grande oportunidade para você. Aí foi onde eu acabei me mudando e hoje eu atendo mais gente do que eu atendia de Guariba.
Eu acho que por eu trabalhar bem, inclusive em redes sociais, está sendo postado, né? Eu posto com bastante frequência, então você acaba atingindo até outras pessoas que antes não conheciam meu trabalho aqui por conta de redes sociais. Hoje, então, elas acabam vendo meu trabalho e vão até a mim, entendeu? E eu fiquei muito feliz com isso, inclusive, né? Porque Guariba está sempre ali presente comigo e prestigiando meu trabalho. Você, como um profissional de excelência, um cabeleireiro que é referência, depois ele vai contar que ele já trabalhou até na Europa, tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai chegar nessa parte da vida do Leandro. Você acabou se tornando referência em uma técnica, que são as famosas mechas. Exatamente. Querendo ou não, as clientes acabam tendo o sonho de fazerem as mechas com o Leandro. Embora, como eu disse, você como profissional faça todas as técnicas. A partir de que momento essa virou a sua marca, as mechas? Então, gente, a Mechas virou minha marca por quê? Eu lembro que quando eu trabalhei, como eu disse agora anteriormente, eu trabalhei de assistente pro Éder, cabeleireiro aqui de Guariba. Eu trabalhei 1 ano de assistente para ele, dos meus 17 aos meus 18. Aí eu ficava encantado, eu via ele costurar cabelo, eu falava, gente, que coisa linda. Depois eu vi o cabelo pronto, aí eu ficava mais apaixonado ainda. E daí, eu nem fazia mecha na época, nem podia, né? Que eu era muito novo ali com ele, né? De assistente, eu fazia mais parte de escovar, lavar cabelos, né? E daí eu via depois cada cabelo, ele me costurava de um jeito. Umas mechas eram mais largas, outras mechas eram mais finas, e aquilo lá foi me despertando muita curiosidade. E daí eu chegava em casa, eu comecei fazendo minhas primas, já manchei muito o cabelo, que eu acho que é muito natural de qualquer pessoa, né? Que está começando. E foi onde veio essa minha vontade de querer fazer cada vez mechas. E daí eu pegava minha prima, pegava minha avó, já peguei tia minha, é onde eu começava a fazer. Porque eu achava mágico aquilo, eu via ele costurando, depois eu via aquele cabelo pronto, eu falava, gente, aquilo lá me enchia os olhos demais. E daí foi onde eu peguei gosto e eu falei, não, eu quero me aprofundar nisso. Inclusive, pessoal, o Leandro vai mandar pra gente algumas fotos, tá, Leandro? Eu tô pedindo aqui pra ele agora. Algumas fotos de cabelos feitos por ele, inclusive dessas mechas maravilhosas. E outra coisa que eu observo bastante nas suas redes sociais é que, apesar de você já ser muito conceituado, você não para de se qualificar. Vira e mexe, você está viajando para participar de workshops, de cursos. Isso é muito importante, faz a diferença. Com toda certeza, Fá. Isso é extremamente importante. Até porque hoje as técnicas se atualizam muito. Às vezes eu até brinco, né? Eu falo assim, eu mesmo pensava comigo antigamente. Eu via uns cabelos prontos, eu achava que no contexto eles são todos muito parecidos, os cabelos prontos. Então eu falava, gente, mas será que tem alguma técnica diferente desse cabelo? Eu preciso ir lá para ver pessoalmente se tem. E realmente, gente, hoje as técnicas elas facilitam muito a vida da gente, que é profissional. Antigamente, por exemplo, a Fá já esteve comigo no salão, a Fá tem muito cabelo. Tipo, eu demorava para embalar uma cabeça de mecha, para pôr uma mecha numa cabeça 3 horas. Hoje, devido às nossas técnicas, eu demoro no máximo 40, 50 minutos. Então, a questão de se qualificar, de fazer cursos, o importante é para isso, entendeu? Eu acho que hoje ajuda a otimizar muito o tempo da gente, muito, porque hoje você trabalha com mechas estratégicas, tipo assim, antigamente você tinha que pôr mecha na cabeça inteira para obter um resultado. Hoje não, você fala, se eu pôr essa mecha, ela vai cair aqui, entendeu? Então, o interessante de se estudar, qualificar, é justamente para isso, é para te facilitar no seu dia a dia e trabalhar com mechas estratégicas, né? Colocar em mechas pontuais, que a gente fala. E outra coisa que faz muita diferença é a questão do produto, porque muitas mulheres têm vontade de fazer as mechas, já associam as mechas à descoloração e falam, eu nem vou porque vai estragar meu cabelo. Exatamente. Faz muita diferença. Quando eu fiz as mechas com você, eu até comentei, o meu medo realmente era esse, porque eu já tinha sofrido corte químico. Inclusive, pessoal, na ocasião que o Portal GA promoveu o debate nas eleições 2024 aqui em Guariba, os meus cabelos foram extremamente elogiados. O culpado está aqui, tá bom? Realmente, ficou maravilhoso e o culpado é o Leandro. Eu gostaria então que você falasse um pouquinho a respeito dos produtos, porque eu acredito que existam profissionais que saibam fazer a técnica, mas que não utilizem bons produtos e aí o resultado acaba não sendo o que a cliente espera, né?
É exatamente sobre isso, você já até falou, né? Às vezes o resultado acaba não sendo o que a cliente espera. Porque hoje, gente, mão de obra é bom, é importante sim, mas você investir em um bom produto, isso é muito importante. O que mais temos hoje no mercado são produtos bons. Eu até brinco, eu falo que o profissional hoje que derruba cabelo, ele tem que apanhar. Porque tem muitos produtos bons no mercado hoje, muito produto de qualidade, muito produto de home care para cliente manter o seu cabelo em casa saudável. Então, por isso que isso também é importante, você às vezes em curso de uma marca que você se identifica, para você ter o contato com esse produto, para ver se você se identifica. Às vezes eu gosto de um, outro profissional gosta de outro. Então, isso é muito importante, que eu sempre digo no meu salão, cabelo bonito é cabelo saudável, gente. Porque se a sua amiga ver seu cabelo e estiver saudável, ela vai perguntar, ai, quem fez esse cabelo? Tá bonito, tá saudável, para querer saber quem foi, né? Mas se ele também estiver estragado, ela vai perguntar para não querer ir também. O boca a boca é tudo, não tem jeito. Leandro, e como foi a oportunidade de trabalhar na Europa? Eu sei que você fez uma viagem e lá você desempenhou o seu trabalho. Como foi isso? Qual que é a diferença da clientela europeia? A diferença até mesmo dos cabelos, das texturas, existe, não existe? Como é o lidar com as clientes de outro continente? Então, achei ótima essa pergunta, viu? E a gente, quando está aqui, a gente tem uma visão, né, totalmente diferente do que quando você vai trabalhar, quando você vai como turista, alguma coisa, e daí quando você vai para trabalhar é totalmente diferente. Senti muito em relação aos clientes, que eu acho que eles são um pouquinho mais frios do que nós brasileiros. Quando falava, eu não acreditava, né? Mas como a gente vai como turista, então você é tratado como turista, né? Mas agora, como eu fui para trabalhar dessa vez, então é assim, totalmente diferente. Mas realmente é muito diferente, texturas de cabelo são muito diferentes, as europeias têm um cabelo muito grossos, mas assim, eu me surpreendi bastante em relação às técnicas, porque para mim foi um retrocesso. Porque, porque a gente é muito anos-luz à frente deles em relação à estética. Nossa, que curioso, né? A gente sempre acha assim, nossa, na Europa é tudo muito avançado. Agora eu fiquei surpresa. E é pra ficar surpresa mesmo. Eu também, já ouvi falar muitas vezes, mas quando eu estive lá, presenciei pessoalmente, lá elas usam muito mechas tradicionais, mechinhas costuradas, para esfumar uma raiz é uma vida, eles não gostam muito, eles são, assim, completamente conservadores. E daí, eu acabei não me adaptando muito por conta disso, entendeu? Porque pra mim era um retrocesso. Você fala, nossa, eu estudei tanto, pra mim eu tô, 15 anos à frente delas, entendeu? Então, pra mim não foi uma experiência muito boa. Eu tinha experiência boa quando eram clientes que eram brasileiras. Porque como é brasileira, então tá sempre no Brasil, acompanha muitos profissionais brasileiros, então acaba se identificando bastante com nossos trabalhos. Esses cabelos modernos que a gente usa aqui, de contorno, mais iluminados. Lá, elas nem têm conhecimento sobre isso. A cliente sentava na minha cadeira, pra vocês terem uma noção. Eu falava assim, qual é a referência? O que você vai fazer? Você quer fazer um corte, umas mechas? Elas não tinham uma referência no celular. E coisa que aqui no Brasil é muito comum. Ela já vem com referência, às vezes vem até com 3, 4 referências. Eu já estou com uma, tá? Adoro. Do que eu gosto e do que eu não gosto. Ela fala, eu gosto disso, não gosto disso, ou eu tenho essas 3 opções. Lá não existia isso, então eu estranhei muito. Mas quando falavam, né, que o Brasil a gente é muito à frente em relação à estética, e eu pude presenciar isso pessoalmente. Realmente, a gente é muito à frente. Eu acho eles um pouco mais ousados para corte de cabelo. Eu acho que elas são muito mais ousadas do que nós brasileiros, a não ser as cidades metropolitanas, São Paulo, essas grandes capitais, que tem de todos os tipos, né? Mas, assim, mesmo lá em cidades pequenas, na Europa, eles já usam um corte muito moderno. Mas, em relação à cor, eles são bem tradicionais. E como o meu forte é cor, então... Olha... eu estranhei bastante. Onde eu vou aplicar tudo que eu sei aqui, né? Exatamente. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o seu salão, os diferenciais que nós encontramos lá. Mas aproveitando essa oportunidade de estar com você e o público também te conhecer, de repente até mesmo clientes suas... Eu gostaria que você falasse sobre uma relação que eu amo quando eu acompanho nas suas redes sociais, que é a relação sua com a sua avó. Ai. E isso eu acho que é até uma homenagem para ela Sim. aqui. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dela para ela. Certo. Então, pessoal, minha avó aqui, como todo mundo sabe, né? Minha avó, ela é minha vida, né? Minha avó é minha vida, eu fui criado pela minha avó, entendeu? Tenho mãe, todo mundo fala, você tem mãe? Tenho mãe sim, porém eu fui criado pela minha avó, entendeu?
E tudo que eu posso, eu vou falar aqui tudo que eu falo para minhas clientes, para todo mundo quando você fala dela, viu? E tudo que eu posso, a minha avó já está com idade, já tem 81 anos, entendeu? E daí eu proporciono muitos momentos bons para ela, eu costumo levar minha avó para fazer muitas viagens, porque eu falo que a gente leva dessa vida memórias, né? Então a gente precisa ir criando memórias, porque já é uma pessoa de idade e infelizmente não vamos ter, não são eternas, né? Não vamos ter assim por tanto tempo. Então o que eu posso fazer por ela em vida, eu faço tudo, dobro e me desdobro por conta dela, porque ela é o amor da minha vida, né? E a sensação maravilhosa de poder proporcionar isso para ela, né? Eu sou muito grata a Deus por isso, por eu poder proporcionar. E eu falo que é muito bom a gente ter uma base na vida da gente. E a minha avó, ela é minha base de vida. Ela é minha base de vida, ela é meu alicerce. Tudo que eu faço, tudo que eu penso em fazer, eu recebo uma proposta. A primeira coisa que vem na minha cabeça é minha avó. Entendeu? Então, qualquer atitude que eu vou tomar na minha vida, a pessoa que vem na minha cabeça é minha avó. Então, é muito bom, né? É importante a gente, na vida da gente, ter uma pessoa assim, né? Um alicerce tão importante na nossa vida. Eu fico até emocionado. Eu também fico, porque eu tenho a minha. E é legal levar isso para o público, porque as pessoas sempre têm que entender que por trás de um grande profissional existe um grande ser humano. Se a pessoa ela não é um ser humano que vive com base no amor, automaticamente ela não vai se tornar um grande profissional. Principalmente você que tem uma profissão que lida com pessoas. Se você não ama a vida, não ama os seus, como que você vai externar esse sentimento tão bonito para as pessoas que você atende? E falando em amor, em paixão, você tem outra paixão, que são os animais. Sim, meus bebês, minha vida, essa também. São meus bebezinhos, gente, que eu também são, né, meus xodós também, a Fabê, né, eu posto stories dele, tanto com frequência, assim como da minha avó. E é muito engraçado, porque eu sempre falei que eu queria ter uma filha. E depois que eu tive meus bebês, meus cachorros, que eu tenho 3, tá, gente? A Lola, o Dudu e o Jim. E os gatos? E os gatos, que temos 3 gatos também, com certeza. A Rihanna, a Jennifer e a Nikita. 3 gatas e 3 cachorros. E daí eu supri esse amor. Eu falo que hoje eu nem tenho mais vontade de ter filha. Entendeu? Passou, porque eu tenho tanto amor neles, mas tanto amor neles, que eu acho que essa vontade que eu tinha do filho, tudo bem que eles falam, às vezes é diferente, é humano, mas pra mim é o mesmo amor que eu sinto por eles, entendeu? E daí eles supriram essa necessidade e eles são meus amores da minha vida também. Entenderam porque eu falei pra vocês que tem um grande ser humano? Lembram do nosso episódio quando nós falamos que todas as vidas importam? E todas as vidas podem nos dar um amor imenso, assim como os animais. Exatamente. E quando você vai lá no salão do Leandro, você tem a oportunidade de ver essas criaturinhas lindas. Vou pedir foto também, para deixar aí na edição. Porque a gente tem cada foto, cada vídeo. Nós vamos deixar as redes sociais do Leandro, se você não segue ele ainda, para você começar a seguir, para você acompanhar o dia a dia dessas belezuras, o trabalho que ele desenvolve, os passeios com a avó. Exatamente. Enfim, só tem coisa boa na rede social do Leandro. Agora nós vamos falar do ambiente do seu salão, que é um ambiente que até quem não gosta, não tem paciência de ir em salão, gosta de estar lá. Porque eu te confesso, eu não sou daquelas que gosto de ficar horas e horas, mas lá eu não vejo o tempo passar. Isso, muitas clientes falam sobre isso e eu sempre preguei isso dentro do nosso salão lá do estúdio, né? Porque eu falo que já é um lugar, né? Que você vai às vezes fazer uma mecha, fica 4, 5 horas lá. Então, e as clientes falam, nossa, eu gosto daqui, que aqui eu tenho uma sensação de paz, parece que eu estou na minha casa. Mas a gente também faz com que o ambiente fique assim, né? Que ele se torne mais leve. Eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, como você pode ver lá no salão, né? Eu sou muito de brincar com as clientes para deixá-las completamente à vontade. E isso é uma coisa que é de mim também, né? E a equipe, né? A equipe tem a mesma vibe. Exatamente. E é um lugar que flui muito, né? Você pode ver, tem um aqui, tipo, eu embalo uma mecha, daqui a pouco já tem um outro lavando, às vezes já tem outro finalizando, que no caso nós somos em 3, eu, o Pérez, a Flávia, e tem a Jaine, que é a manicure, né? Então a coisa flui, né? Que o ambiente fica leve, fica gostoso.
E daí tem a parte que todas as quinta-feiras à noite eu faço um doce para servir para meus clientes e se tornou tipo, eu tenho uma cliente que vai lá toda sexta de manhã, ela até brinca, ela fala, Lê, eu vim aqui só para comer o doce, viu? Ela é a primeira a provar. E é gostoso porque tudo que você faz com amor é diferente. Eu via que antigamente eu comprava um bolo para todo final de semana, sexta, sábado, e daí sempre sobrava. Eu vou começar a fazer. E para quem não me conhece, além de cabeleireiro, eu gosto muito de cozinhar, gente. Tanto doce quanto salgado. E daí é impressionante. Ela chega lá hoje no salão e pergunta, foi você que fez? Eu falo, sim. E daí é onde acaba não sobrando nada do doce. Inclusive, esse final de semana eu fiz um doce maravilhoso e nem sobrou para o sábado. Tava tão bom que as clientes falaram, eu até quero mais um pouquinho. E depois dessa divulgação, aí que não vai sobrar mesmo. Não sei o que vai acontecer, se vai ter que contratar mais profissionais ou se você vai ter que, de repente, ter mais um dia de doce na semana, porque só a sexta não vai ser suficiente. Sim, já estou alimentando essa ideia de fazer para os outros dias, né? Porque tem cliente que fala, Lê, eu venho na terça, na quarta, tem que ter doce todos os dias. E eu concordo também com elas, viu, gente? Pessoal, como deu para vocês perceberem, o ambiente é um ambiente realmente muito gostoso, muito descontraído, onde nós temos a oportunidade, inclusive, de conhecer muitas pessoas. Eu vejo que às vezes tem várias clientes que às vezes, nossa, e é muito engraçado o lance delas se encontrarem também. Tem clientes que moram na mesma cidade, não se encontram e vão ali e acabam se encontrando no salão. Assim como tem outras, conhecem outros parceiros, igual você falou, de profissões diferentes, acabam trocando network ali, trocam contato e vai fluindo, né? E uma coisa também que eu observo que é muito legal, você tem clientes fiéis, não apenas de Guariba, onde é sua cidade natal e você conhece a cidade toda e é muito próximo de Jabuticabal, mas eu já estive lá em momentos onde tinha cliente de Ribeirão, de Monte Alto, de Taquaritinga, clientes que só fazem cabelo com você, que saem de Ribeirão Preto para vir para Jabuticabal. É exatamente sobre isso mesmo. Às vezes eu até falo que eu me sinto lisonjeado em relação a isso. Que eu falo, gente, eu tenho cliente, igual ela disse, tem cliente de Ribeirão, tem gente da região toda. A minha maior demanda é Guariba, mas eu atendo gente de Santa Ernestina, atendo gente de Matão, Monte Alto, eu atendo muita gente, Ribeirão Preto, Taquaritinga. E tenho clientes que já estão comigo há muitos anos, mesmo dessas cidades de fora. E tipo, eu fico muito feliz, é sinal que o trabalho da gente também está sendo reconhecido, né? E eu falo que é igual você estava falando, né? Sobre o diferencial da gente tratar as clientes, essas coisas. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Porque às vezes tem profissional que ele pode ser muito bom no que ele faz. Mas se você não tem um atendimento com excelência, você acaba não segurando a cliente, né? Então, eu acho que é todo um conjunto. Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que o atendimento é a mão de obra, né? Junta tudo. É de tudo um pouquinho. E lá, mediante um evento, uma formatura, um casamento, um aniversário, você sai pronta, porque além dos profissionais que cuidam dos cabelos, como o Leandro disse, tem a manicure e tem também maquiagem. Tem maquiadores, tem os que fazem penteado, temos tudo. A gente, aí quando nós temos eventos muito grandes, a gente contrata freelance, né? Tipo, às vezes tem casamento que a gente aconteceu de atender 15, 18 madrinhas. Então a gente vai lá e contrata profissionais, mas o nosso salão em si é um serviço completo, né? Lá você vai sair pronta, lá tem tudo. Eu brinco, eu uso um termo às vezes que falo, preciso ir na sala da reforma, né? Lá, gente, não é uma sala da reforma, lá realmente é uma mágica, porque é tão bom nós nos cuidarmos, eleva a autoestima, tem a questão do psicológico também, porque nós sabemos o quão importante é a nossa imagem no espelho. Quando nós nos olhamos e nos sentimos cuidadas, nos sentimos bonitas, isso reflete em tudo. É, realmente, eu concordo com você. E é tão engraçado, Fábio, que às vezes, por exemplo, eu raspo minha cabeça, né? Mas às vezes tá um pouco grande, é coisa de 15 dias que eu fico sem raspar minha cabeça. Eu não consigo gravar um stories pra você ter uma noção, eu não consigo aparecer numa câmera. E daí eu vou lá e raspo minha cabeça. Eu falo, gente, isso me passa várias vezes pela minha cabeça. Eu falo, imagina com uma mulher, o autoestima, a hora que você faz um cabelo dela. Às vezes eu vou fazer uma unha, é impressionante como... Nossa, eu saio de lá assim, encantado. E daí eu falo, imagina o cabelo de uma mulher, a hora que você faz esse cabelo, tipo, a sensação, né, que ela tem, deve ser maravilhoso demais. Né, porque o sorriso que ela sai no rosto. Não, realmente, não tem jeito. Então, mais uma vez, está aí no rodapé a rede social do Estúdio Leandro Borges,
O WhatsApp também nós vamos deixar. Entre em contato. Se você já é cliente, parabéns, você sabe a excelência desse trabalho. Se você ainda não é, agende um horário. Jabuticabal é tão pertinho, a nossa audiência também em toda a região. Vai, faz um passeio, já conhece o Leandro, conhece o trabalho de toda a equipe. E uma coisa eu posso te garantir, é viciante. Uma vez que você for, todas as vezes vai ter que, sei lá, não tem jeito. Tá bom? Lê, gostaria muito que você deixasse um recado especial para quem você quiser, para sua família, para sua avó, para suas clientes, para o pessoal que está nos assistindo, para a Guariba que você tanto ama. Fique à vontade, a câmera é sua. Olha, quero agradecer aqui, viu, Fá, por estar, pelo convite. Foi maravilhoso estar aqui nessa mesa, é um podcast que fala, né? Estar aqui nessa mesa de podcast com você. Nossa, foi uma conversa maravilhosa, gente. Confesso que eu estava meio nervosinha. E eu quero agradecer também a todo o pessoal de Guariba, de região, que segue meu trabalho, gente. Sou completamente feliz e lisonjeado. Para você ainda que não conhece meu trabalho assim presencial, vá lá, vai ver essa experiência comigo. Vocês vão ver que a gente do estúdio temos assim um trabalho bem diferenciado, viu? E já aconteceu, Fad, muitas vezes as pessoas, é muito comum me parar no mercado e falar assim, nossa, eu te sigo. Eu falo assim, por que você não vai lá? Porque eu não tenho dinheiro. Eu falo, sabe, o valor? Ela fala, não sei, o valor, então como você... Então, as facilidades. Exatamente, tem facilidades, enfim. Vai lá conhecer, vai viver essa experiência lá com a gente, vocês vão ver que é bem diferenciado, viu? E quero agradecer a todo mundo, né? A minha família, minha avó maravilhosa, como eu citei ela aqui. São tantas pessoas, é muito amor. O amor toma conta quando a gente começa a falar do que a gente ama e das pessoas que a gente ama. A gente fica mais emocionado, né? É aquilo. O coração sempre fala mais alto e isso reflete nos cabelos, no trabalho que é feito com tanta dedicação para todos vocês. E o mais bonito desse episódio é que eu tenho certeza que você que está nos assistindo, independente da sua idade, se você tem um sonho de se tornar um profissional em uma determinada área, comece se dedicando, se qualificando, fazendo tudo com amor. O Leandro, ele começou muito jovem, exatamente, mas isso não significa que você não possa começar agora, independente da idade que você tenha, e daqui a alguns anos você colher os frutos dessa sua dedicação, que é permanente, ela não para. O Leandro, como ele bem disse, o salão dele hoje é referência, por quê? Porque ele não se acomodou. Dia a dia ele vai se renovando e assim é a vida, se renovando, acreditando em você, porque o resultado vem com toda certeza. E eu não quero ouvir depois ninguém no futuro falar assim, se eu tivesse começado, se eu tivesse feito. O tempo passa, então comece hoje mesmo a correr atrás dos seus sonhos. O Leandro conseguiu e ele tem muitos sonhos ainda pela frente. Com toda certeza. E eu falo que aquela frase antiga, né, que a gente sempre escutou desde criança, a gente leva até hoje, né? Tipo, nunca é tarde para começar, né? Então, se você é jovem ou se você é um pouco mais velho, você tem esse sonho, gente, corra atrás, vocês persistam, não desista, entendeu? Que eu acho que desistir é para os fracos. E uma vez eu fui num curso, porque tem pessoas que às vezes falam assim, mas às vezes eu não tenho dom para essa coisa. Eu acredito muito em dom, eu, Leandro Borges. Mas eu acredito mais na persistência, na força de vontade. Eu acho que se você persistir e tiver força de vontade, você vai chegar lá. Falou tudo, encerrou a fala dele com chave de ouro. Um grande beijo para vocês. Se cuidem. Eu sei que o número de mulheres que assistirão este episódio será muito significativo. Se cuide. De repente, se hoje você não tem condições de ir em um salão, faça o que der para fazer em casa, vai juntando um dinheirinho para ir no salão. Se Deus quiser, logo as coisas começam a melhorar e você vai ter essa possibilidade de ir com frequência.
A questão não é vaidade, é a autoestima. E a autoestima faz você se sentir feliz. E como eu sempre digo, você merece ser feliz. Até o próximo episódio, um grande beijo e viva com muita beleza, assim como o Leandro. Tchau, tchau. Beijos. Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam Programa Papo de Quinta. Oferecimento Construtora Rocha e Macedo. Excelência que constrói confiança.